Olha só, Rodrigo Freitas, Henrique Machado, Vitor Sancil, Ian Matos, Isabelle Turma, Joelto Mata, Milene Vogado, essa mais ou menos, que ela não trouxe, Diego Tedeschi, Enzo Marcos e Tomás Molina providenciaram pão de queijo durante o programa, porque hoje a pipoca foi antecipada, não tem rodízio na cidade de São Paulo no final da tarde, todo mundo voltando para casa mais cedo, porque a seleção brasileira pode ficar com a primeira vaga do grupo. Precisa ganhar para não pensar no que está acontecendo lá entre Marrocos e Haiti, se é que o Marrocos é tudo isso. Porém, temos uma questão. O Brasil, por ser grupo C, o Brasil fica todo feliz quando a bolinha caiu. É grupo C, vamos ficar em Nova York, vamos escolher primeiro, o grupo não é difícil. Eu sei que depois virou um grupo dificílimo, mas não era difícil quando a bolinha caiu. Mas tem uma questão, nessa Copa inchada e com novas regras, com classificação de terceiros colocados, etc e tal, a gente já tem 5 eliminados na Copa, porque mudou o critério. Antes era saldo de gols, virou confronto direto. E tem time que pode até fazer pontuação, mas que no confronto direto já está eliminado. A gente já sabe, por exemplo, que a Argentina é a primeira do grupo dela. Ó, os eliminados estão aqui atrás de mim. Haiti, Tunísia, Turquia, Jordânia e Panamá estão eliminados. Porém, quem já brincou de fazer simulação sabe que se o Brasil ficar em primeiro colocado, a Argentina ficar em primeiro colocado, a Espanha ficar em primeiro colocado, a Inglaterra ontem deu uma pipocada, a França ficar em primeiro colocado, a gente vai ficar de um lado direito da chave e os outros do lado esquerdo. Aí é o seguinte, vai dar, Piper, para Japão e Holanda escolherem adversário, coisa que na outra Copa era mais difícil isso acontecer. Porque o Brasil se classificando em primeiro, o Japão já vai saber, pegando a Suécia. Ih, será que eu quero pegar o Brasil logo de cara? Ou será que é melhor pegar Marrocos? Entendeu? Tem essa pegadinha. Tem, e eles, como são aí favorecidos pelo calendário, eles jogam depois, em tese, eles podem sim fazer essa escolha. Eu até acho, Marília, que o Japão, ele não vai ter muita opção. Ele vai ter que jogar, porque na verdade a Suécia ainda sonha com a vaga. A Suécia é a seleção mais estranha da Copa. Ela deu uma goleada e tomou outra. Coisa esquisita. Então, a vai ter que jogar. A Espanha, a Holanda já tem uma vaga um caminho mais tranquilo e tal, embora Holanda e Japão tenham empatado. Eu acho que hoje, até pela dificuldade dos confrontos que restam, o caminho do Japão é mais complicado. Então a tendência para mim é da Holanda em primeiro, Japão em segundo. Se o Brasil passar em primeiro, então o Brasil enfrentaria o Japão e deixando então o Marrocos para o caminho da Holanda. Aí tem uma questão interessante. Marrocos e Holanda é um jogo de rivalidade padrão extraclasse, porque tem um monte de marroquino que nasceu na Holanda. E nasceu na Holanda. Tal, né? O futebol de um tem laço com o futebol do outro e tal. Da mesma forma... Será que o nosso Labiad vai torcer pra quem, hein, Pio? Porque ele é da... Coração dividido. Não, ele é da categoria de base do PSV. Conheceu o Memphis lá. Então, mas... Não sei se ele vai torcer pra Marrocos. O coração vai ficar muito dividido. Eu preferiria pegar o Japão. O Japão tem um bom time. Para mim, um time até mais ou menos equivalente ao da Holanda. Mas o Brasil, historicamente, tem muita dificuldade com a Holanda. O Japão, quando joga com o Brasil, embora tenha vencido o último amistoso, quando, aliás, o Brasil trocou o time inteiro, é bom que se diga, mas, assim, o Japão tem algum complexo de inferioridade em relação à seleção brasileira. Os personagens do Brasil foram muito importantes lá no desenvolvimento do futebol japonês. Aquelas histórias que todo mundo conhece. No caso da Holanda, não. A Holanda enfrenta o Brasil como se fosse um jogo aqui de, um Palmeiras e Corinthians em Campeonato Paulista. Um joga com o outro e fim de conversa. Em Copas do Mundo, a Holanda jogou 5 vezes contra o Brasil e ganhou 3. Então, eu acho que seria um confronto com esse componente de rivalidade a mais. Por isso eu preferiria escapar da Holanda agora. Vocês acham que vai ter essa brincadeirinha de fugirem do Brasil na próxima fase? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Marília, eu não Brasil, acredito muito nisso não, viu? Fala, Ivan. Emitimos opiniões diversas, ô Morelli. Você falou que você não acredita muito nisso, não, e eu acredito sim. Eu acho que nunca é bom pegar uma seleção com o peso que nós temos. Aí eu acho que o peso da camisa entra em cena para o adversário. Porque, veja, nós, enquanto brasileiros,
enquanto perfis que estamos acompanhando, o nível de cobrança que o Ancelotti está tendo em relação aos resultados, lá fora é diferente, cara. Talvez argentinos, japoneses, holandeses, uruguaios não estejam sentindo que o Brasil está tão mal nessa Copa como nós estamos. Porque nós temos uma tendência a achar que nosso time está muito ruim, porque somos mal acostumados pelo histórico que temos em Copa do Mundo. A gente sempre teve seleção que encantou. Assim, na grande parte das Copas do Mundo, nós fizemos a diferença. Não temos hoje. Mas eu não sei se o termômetro internacional está olhando a gente com tamanho pessimismo assim. É óbvio que a gente não está fazendo uma campanha incrível, não temos nenhum grande destaque na seleção brasileira, com exceção do Vinícius Júnior, mas eu não sei, cara. Enfrentar o Brasil, eu fico olhando pela perspectiva do olhar do estrangeiro. Não é bom negócio. O nosso time não está engrenado, a gente não é tão bom assim ainda hoje na Copa do Mundo, não está tão embalado, mas o Brasil é sempre o Brasil, cara. Essa camisa que eu estou vestindo aqui, ela pesa quando ela entra em campo, principalmente para o adversário. E não é só o Brasil, Morelli, é o Brasil e o lado. Porque, na teoria, também colocaria a França no lugar na frente da Holanda, por exemplo, se a Holanda fica em segundo. Então, a Holanda fica em primeiro, ela vai para o outro lado da chave, ela pega a França nas quartas de final. Então, não é só olhar, evidentemente que é melhor pegar, com todo o respeito, melhor o Marrocos de todos os tempos, é melhor pegar o Marrocos do que pegar o Brasil. Mas Sim. O chaveamento vai se colocar de uma forma que, depois de passar pelo Brasil, seria uma Inglaterra ou a Noruega. Lá do outro lado tem Espanha, França. Isso eu acho mais perigoso até do que enfrentar o Brasil na 16 avos de Copa do Mundo. Agora, o que eu quero dizer não é isso. Eu entendo que a seleção brasileira tem esse fascínio e esse temor nos adversários em todos eles. O que eu quero dizer é que quando duas seleções desse nível entram em campo, é difícil você jogar para fazer um resultado ou você jogar com o freio de mão puxado. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que não você controlar isso nos jogadores. Você pode controlar em um ou outro, mas se controlar nos 11 jogadores, numa partida da Copa do Mundo, olha, vamos segurando porque vamos deixar o Japão ganhar, porque a gente não quer enfrentar o Brasil logo de cara. Eu não sei se é isso, sabe? Eu não sei se é isso. Ou vamos fazer o contrário. Eu não sei se eles conseguem administrar esse resultado num jogo de Copa do Mundo entre duas seleções que jogam bastante, Holanda e Japão, por exemplo. Então, assim, eu entendo o temor pela seleção brasileira. Ninguém quer pegar o Brasil, a Espanha, a Argentina, a Inglaterra. Ninguém quer pegar a França. Ninguém quer pegar esses times logo de cara. Claro que a gente entende isso. Eu só não sei se a gente consegue dosar isso nos 90 minutos de modo a fazer que o resultado nos favoreça pelo que a gente apresente em campo. Eu acho muito difícil. E, geralmente, o tiro sai pela culatra quando isso acontece. Mas é claro que eu penso que nem Holanda, nem Japão, nem Suécia querem enfrentar o Brasil na próxima fase. Eu não sei como estava o humor dos jornalistas aí na bolha, né, de quem segue a seleção brasileira, mas a gente tem uma novidade nessa Copa do Mundo também, que é o Brasil chegar na terceira rodada precisando se classificar. Mesmo com o futebol sem graça do time do Tite, das últimas Copas, mesmo em 2014 com a ajuda da arbitragem na estreia contra a Croácia, o terceiro jogo da fase de grupo sempre foi usado pela seleção brasileira para dar uma chance para o terceiro goleiro, uma chance para o terceiro reserva da zaga. Dessa vez, ontem, Morena, na coletiva, o Ancelotti disse que não vai poupar jogador, ou deu a entender que não vai poupar jogador por conta de cartão. Né? Como é o caso, por exemplo, do Casimiro, que tem o cartão, a possibilidade do cartão. O Brasil entra, diferentemente do que entrou para as últimas terceiras partidas de fase de grupos, precisando fazer seu resultado até para ter um caminho talvez mais suave até as quartas de final, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Não, ele não deu a entender que vai poupar jogadores, e a sensação que se passa é que ele não vai mexer nesse time. O time que está... Ele usou como referência ontem o primeiro tempo que o Brasil fez contra o Haiti. Ele sempre usa isso como o ideal que nós apresentamos até aqui nessa Copa do Mundo. Ele disse que o jogo contra o Marrocos, mais uma vez, foi um jogo fraco, que os jogadores entraram nervosos e que a referência para ele é tentar repetir a intensidade, o controle de jogo, as variações e a movimentação que o Brasil teve na partida contra o Haiti. Mas o que me admira é que a gente tem
um curto espaço para fazer experimentações com os jogadores. Então, perguntado sobre o Endrick mais uma vez, ele falou: a torcida tenta me empurrar o Endrick, me empurrar o Endrick, me empurrar o Endrick. Daqui a pouco, agora vamos competir. Eu não sei se vão me empurrar o Endrick ou vão me empurrar o Neymar. Agora o Neymar. E a gente tem que levar em conta que a gente está jogando em Miami, né? A quantidade de brasileiros em Miami talvez seja a maior na presença aqui nos Estados Unidos. Então, tem muito brasileiro hoje que vai fazer pressão, se o Brasil não jogar bem, pedindo o Neymar durante a partida. Vão pedir o Neymar. Vai existir, possivelmente, em determinado momento do jogo, se o Brasil não estiver fazendo resultado, um coro pedindo o Neymar. E ele disse ontem que, assim como o pedido que existe pelo Endrick, ele acredita que vai existir uma pressão muito grande pedindo o Neymar também. Né? Mas a gente não sabe qual é a estratégia do Ancelotti. Eu estou curioso para saber se o Neymar teria condições de 20, 25 minutos de jogo. Mas a tendência é que ele entre com aquele time que ele entrou contra o Haiti, né? Com o trio de meio campo ali, os dois zagueiros que a gente já conhece, o Danilo e o Douglas de outro lado, a dupla com o Marquinhos e com o Gabriel, no meio aqueles 3 jogadores que a gente já sabe, com uma variação que vai ser na direita. Mas eu, de fato, ainda acredito que existe uma possibilidade do Luiz Henrique cair pela direita nesse time. Eu não sei se o Ryan vai ser o titular, porque ele não cravou. Né? Ontem, perguntaram sobre o Ryan. Ele só falou que o Ryan foi bem. Da mesma maneira que ele falou que o Neymar é bom jogador. Da mesma maneira que ele falou que o Endrick é decisivo. Então, assim, não se tem nada do Ancelotti cravando alguma coisa. É tudo muito genérico, é tudo muito pouco aprofundado. Gente, ontem as respostas foram dadas em o quê? 15 segundos. É muito pouco. A sensação é: vou me livrar logo dessas perguntas e vou dormir. Foi o que passou. Ó, a gente vai para um rápido intervalo para quem está com a gente aqui no canal 143 da LGTV. Neste intervalo, vou ler comentários aqui, porque eu também acho que a voz do povo hoje vai depender do resultado da seleção brasileira. Se tiver 3-0 no primeiro tempo, tranquilamente, vai ouvir um mochicho ou outro. Agora, se tiver com dificuldade de ganhar da Escócia, vai ouvir Neymar e vai ouvir Endrick, sim. Porque a gente pode estar na dúvida entre Ryan e Luiz Henrique, mas infelizmente na nossa dúvida não está a entrada do Endrick, que é quem eu gostaria que jogasse. Daqui a pouquinho, daqui a 4 minutos, a gente está de volta, então, na LGTV, para falar uma coisa. A gente está falando tanto, o Brasil precisa jogar melhor, a gente está se apegando a um primeiro tempo, não é nem 90 minutos contra o Haiti, ainda que ele não fale muito do Panamá, que do Panamá ganhamos de 6. Podia falar, não, olha, ganhamos do Panamá de tanto, ganhamos do Panamá de tanto. Mas a verdade, Piperno, que a Escócia é adversário dos sonhos hoje. Queria que você falasse um pouquinho desse histórico que a gente tem, bom histórico contra a Escócia em jogos de Copa do Mundo e até em amistosos. Não, eu já falei aqui, eu acho que o time da Escócia é fraco. Por mais que alguém diga, porque a Escócia... Gente, a Escócia significa muito pouco. A Escócia está na Copa do Mundo porque é uma Copa ampliada para 48. Antigamente ela ia, é verdade. A Escócia se classificou para 2 mundiais, inclusive 74 e 8, quando a Copa do Mundo tinha só 16. Olha lá, Piperno, todo mundo novinho, ó. Eram outros tempos, olha só aí, Rivaldo, Cafu, esse foi o jogo lá de... Cafu podia jogar hoje, né? Foi o jogo gostaria. De 98, aí, aquele gol contra, né, o gol do... naquele 2-1 da Copa da França. Estreia da Copa da França, 10 de junho de 98, exatamente. Estreia do Brasil. Estreia do Brasil, um jogo duro, 2-1, então naquele momento a Escócia tinha... Olha, a primeira Escócia que jogou contra o Brasil, a de 74, a Escócia tinha em campo o Ken Dalglish, um eterno ídolo do Liverpool, jogador realmente fantástico, e no banco a Escócia tinha, não chegou a entrar naquele dia, o Denis Law. O Denis Law, nos seus tempos de Manchester United, clube do qual ele é o 2º maior artilheiro, ele ganhou a bola de ouro. Era, enfim, um jogadorzaço, mas a Escócia não fabrica mais esse tipo de jogador. E me causou uma impressão muito ruim no amistoso que eu vi contra o Japão em março, a Escócia jogando em Glasgow, um time totalmente sem talento e tal, brigava com a bola, então eu acho que o Brasil tem que ganhar, não tem desculpa para não vencer. E eu acho também, e aí eu vou concordar com o técnico da seleção brasileira, que tem que começar com todo mundo, não dá para poupar ninguém. Eventualmente, se o jogo tiver resolvido, lá pelos 20 do segundo tempo, pode trocar um ou outro e tal. Mas o problema do Brasil é, sobretudo, o de ganhar força de conjunto. Se o time está precisando ganhar força de conjunto, então não dá para poupar, né?
Pois é, o técnico da Escócia, diferentemente do que a gente imaginava, Morelli, o técnico da Escócia chegou antes em Miami, então deu entrevista na hora certinha, não estava mal-humorado, falou bastante. Foi perguntado pelo Neymar e falou, cadê? Põe aqui para mim, gente, para conseguir ler. Ó, o Neymar é apenas mais um adversário perigoso. Perguntado se pode ser a primeira vez que o Neymar vai ser relacionado nessa Copa, não joga há muito tempo, ele falou, o Neymar é apenas mais um adversário perigoso. Acho que vindo do banco, ele certamente pode dar um gás para o time, até porque a torcida vai dar uma energia a mais quando ele entrar. Ele é um verdadeiro ícone da seleção. Lendo a declaração, ela parece até mais forte do que foi na coletiva. Na coletiva ele declarou muito respeito pelo Brasil, falou sobre as qualidades do Ancelotti, falou sobre as qualidades dos jogadores brasileiros, falou do Alisson, que joga na Premier League. E essa pergunta que foi provocada, ele não falou do Neymar porque ele resolveu falar do Neymar, foi uma resposta bastante neutra que ele deu. Ele também falou do Endrick, pode ser que aconteça com o Endrick também. Ele deu uma resposta bastante tranquila, bastante educada, porém serena. O mesmo aconteceu com o Robertson. O Robertson, que joga no Liverpool, agora a gente não sabe onde ele vai jogar, né? Acabou o contrato dele. E para você que estava com a gente no intervalo aí da LGTV e está de volta aqui conosco, a gente está conversando sobre a Escócia, falamos das declarações do técnico Clark da Escócia. E o Robertson, Piperno, também falou, acho que o Alisson é um grande goleiro, o melhor goleiro e tal, mas amanhã eu espero que ele fale, que é uma postura muito diferente, por exemplo, ainda que tenha sido... porque a Escócia tem chance de se classificar. Se a Escócia ganhar do Brasil, ela ultrapassa o Brasil na classificação. Por exemplo, diferente do que o Haaland fez. O Haaland fez na coletiva, porque França e Noruega vão disputar a primeira colocação do grupo deles. O Haaland falou assim, não, eles são melhores, eles vão ganhar a Copa do Mundo. A Escócia não falou que o Brasil vai ganhar, não falou que o Brasil é favorito, falou, a gente respeita muito e tal, mas eles estão atrás da primeira classificação em mata-mata e tem chance, Morelli, um empatezinho põe a Escócia lá. Tem chance, por isso que vai jogar para isso. É um passo muito grande para a Escócia numa Copa do Mundo você passar adiante. Pode vencer o Brasil e aí tira a vaga do Brasil. Então tudo isso está na mesa. O Brasil não tem margem para jogar com reserva, gente. O Brasil não tem margem para mudar, não. O que a gente só queria do Ancelotti é que ele confirmasse quem vai entrar no lugar do Rafinha. Mas o Brasil tem que ser o mesmo que jogou contra Marrocos, contra Haiti, mesma seriedade, porque a classificação não está tão assim. A classificação está assegurada, mas o caminho do Brasil não. Então tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo para a seleção brasileira nessa partida, então não dá para vacilar. Agora, a Escócia nunca ganhou do Brasil, né? Em 10 confrontos, a Escócia perdeu 8 e empatou 2. Os escoceses estão animados aí em Miami, que eu já vi imagens, Ivan. Eles estão super animados, estão subindo em mesa, estão cantando, mas assim, isso é do lado de fora. O problema para mim, gente, a gente não tocou nesse assunto ainda, da seleção brasileira, é o meio de campo. A Escócia não tem jogadores melhores do que o Brasil, mas ela tem mais intensidade no meio de campo. Ela tem, inclusive, mais jogadores no meio de campo. Ela começa com 4, que pode virar um 5º jogador no meio de campo. E o Brasil tem 3 jogadores no meio de campo. Paquetá não corre atrás de ninguém, o Bruno Guimarães ainda está devendo e o Casemiro, a gente sabe como é que ele está jogando. Então, assim, para mim, a maior preocupação vai ser no meio de campo. E o Ancelotti não pode acordar para esse jogo no meio de campo contra a Escócia depois de 15, 20 minutos. Ele tem que sacar isso muito antes de a bola começar a rolar. Tomara que ele tenha entendido. Tá aí os escoceses que vão beber se ganhar e vão beber também se perder. A gente bebe pra esquecer ou bebe pra comemorar. Negócio de festa. Piperno, já tá lá mesmo, já foram até lá. São 8 mil, né? Fizeram uma festa maravilhosa no último jogo. Estão se divertindo. Ontem eu vi uma reportagem de emissoras co-irmãs aqui, deles fazendo uma grande festa em South Miami Beach, ali naquela parte de Miami que é bem característica. Quando tem um filme de Miami, aquela parte da praia com aquela predinhos Art Deco, anos 50, aquelas lanchonetes bem americanas. E aí, Piperno, um calor desgraçado, eles lá com as gaitas de fole, tomando tudo que tinha e não tinha. Mas só por causa do calor, tudo então. Ainda bem que tá frio, que hoje eu posso tomar um esquisinho, e no Miami não dá. Então, fazendo uma grande festa, porque uma classificação para eles é tetra. Então, aí que tá o negócio. Tudo pelo empate. Esse é o mote que vai mover a Escócia hoje. Empatando, ela entra como uma das melhores terceiras. E entrando
a Escócia vai quebrar um tabu de jamais ter superado fase de grupos em uma grande competição. É assim em Euro e é assim em Copa do Mundo. Então, é um time que vai jogar todo fechado e vai jogar a vida. Aliás, um bom teste para as alternativas de ataque que o Brasil vai ter que criar. Né? Ó, a gente não tem imagens aqui dos brasileiros com quem o Moré já encontrou ali, andando por Miami. Tem muito brasileiro que mora, tem muito brasileiro que mora na Flórida e tem muito brasileiro que foi para essa partida. E aí, ó, aqui no nosso chat tem a Dedé Merckmann dizendo que não tem receio algum da retranca escocesa. Tem gente cornetando até a presença do Casemiro, dizendo eu não pouparia eu não sou a favor de poupar o Casemiro, diz o Júnior, por causa do cartão. Tomara que ele leve o cartão e fique fora do mata-mata. O Casemiro do Ancelotti é o do Real Madrid, que já acabou há muito tempo. Assim como muita gente está cornetando aqui, o Neymar, que já acabou há muito tempo. Os jornais europeus fazem chacotas com a convocação do Neymar. É verdade, quase todo dia tem alguma charge, alguma ilustração do Neymar que foi convocado. E muitas críticas também em relação ao Ancelotti por ter levado ele e pela pressão que ele sofreu. Eu queria que você contasse aí, Moré, do ambiente. As pessoas estão mais temerosas ou os placares aí na boca do povo é 3-0, 4-0, 5-0? O que eu tenho encontrado de torcedor aqui, torcedor comum, o cara que veio para fazer festa, ele não está muito preocupado com o atual contexto da seleção. Ele quer que o Brasil passe, ele está querendo fazer festa. Eu encontrei ontem torcedores que estavam com o ingresso comprado para 16 avos, torcendo para o Brasil. Mas é óbvio que ainda não encantamos, né? É um fato, é um consenso aqui. Mas a galera que eu encontrei quer fazer festa. Os ingressos aqui, existe uma busca muito grande por ingressos, né? E eu estava vendo ontem, eu entrei num grupo para tentar conseguir avaliar qual que é o preço desses ingressos. Para as partidas do Brasil, ingressos estão sendo vendidos a $2.500. E aí eu fico me perguntando, onde é que o futebol se perdeu nesse distanciamento do povo? Né? Porque como é que você vai pagar $2.500 para ver uma partida do Brasil nesse atual contexto? A pergunta é, vocês pagariam esse valor para ver essa seleção nesse momento, num jogo contra a Escócia, que vai colocar o time lá atrás? Então, eu não sei. É muito curioso você fazer uma festa do esporte mais popular do planeta, que é o futebol, e o esporte mais popular do planeta ele é completamente inacessível. Ontem, eu tive aqui fui fazer uma reportagem na FIFA Fan Fest, que fica bem aqui no centro de Miami, em downtown, na Bayfront Bay, na Bahia de Bayfront. É muito curioso você entender quanto você gasta para se divertir aqui. Então, se você não tem dinheiro na Copa do Mundo para comprar ingresso para assistir a um jogo do Brasil, você vai para uma festa dessa. Se você vai para uma festa dessa, você entra de graça, mas, por exemplo, uma cerveja lá custa $14. Uma água custa $7. Uma refeição, $25, $30. E se você for com uma família, você vai gastar pelo menos $150, $200, $300, o equivalente a R$1.500 para você assistir a um jogo do telão. Então, os preços aqui nos Estados Unidos, eles estão muito salgados. Existe uma busca por brasileiros, por alguns ingressos que estão sobrando, mas se você tiver disponível a ver um jogo do Brasil, tem que desembolsar entre $2.500 e $3.000. Né? Então, eu fico perguntando, o otimismo que essa seleção, pagando esse tanto de dinheiro para ver um jogo, será que compensa? Eu não sei. É uma Copa do distanciamento. Só muito rico consegue ver uma Copa aqui nos Estados Unidos, né? Os preços estão exorbitantes, é verdade. A gente vê muitas reclamações em relação a essa sede americana, né? Não só em relação à organização, dificuldade de vistos, pessoas que não podem ir à Copa do Mundo, uma Copa de 48 nações em que algumas torcidas são proibidas de entrar nos Estados Unidos. Os times, alguns deles eles fazem o favor de deixar jogar, é o caso do Irã. Vocês vêm aqui jogar, depois vocês vão embora. Mas alguns torcedores do Congo, torcedores do Senegal, torcedores da América Latina, muitos com vistos cancelados. Tem até uma turma super legal, vi várias matérias sobre argentinos que foram de bicicleta para os Estados Unidos, uma turma de 6, sendo que quando chegaram na fronteira, 2 tiveram que voltar, porque tiveram o visto negado. Foi de bicicleta, de Córdoba até a divisa. Chegaram lá, bateram e voltaram. Aí duro, hein, Piper? Não,